Olá, pessoal! Nós estamos aqui para o episódio 3 da série Da Nascente à Foz, Percursos e Desafios das Águas no Brasil. Esta série é uma parceria do Instituto Jones dos Santos Neves com a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a ABR-Hidro, que vai realizar no mês de novembro, aqui no Espírito Santo, o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o tema Nas Margens do Rio, Vegetação Ciliar e Conservação. Eu sou a Mônica Amorim e estou aqui com a nossa convidada de hoje, a Luciana Alves, que é especialista em restauração no Programa de Florestas e Uso da Terra do WRI Brasil. Luciana, seja muito bem-vinda a essa conversa. E para começar, eu queria, Luciana, que você rapidamente falasse sobre o que é o WRI. Oi, Mônica, bom dia, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante. Vou contar brevemente, então, né, o que é o WRI, essa siglazinha, né? WRI é uma sigla que é o World Resource Institute, então é um instituto, a tradução seria Instituto de Recursos Naturais, uma organização que ela foi criada nos Estados Unidos na década de 80 com o objetivo de gerar informações, pesquisa, catalisar pesquisas, gerando dados e informações que pudessem subsidiar tomadas de decisão relacionadas a clima, relacionadas aos desafios, né, da época, que são os desafios que a gente vive hoje também, e trabalhando em diferentes temas. Então, o WRI, globalmente, ele trabalha com o tema de cidades, clima, florestas, oceanos, alimentos. E no Brasil, o WRI começa a funcionar, então, né, se instala no Brasil há 10 anos atrás, então a gente tem um pouco mais de 10 anos atuando aqui no Brasil com o programa de florestas, cidades e clima. E o programa de cidades, desculpa, o programa de florestas é um programa que trabalha com a agenda de restauração, de uso da terra e de sistemas alimentares sustentáveis. Dentro dessas agendas, o nosso papel, então, nossa contribuição, né, como instituto de pesquisa, é gerar informações, gerar dados que apoiem tomadas de decisão, que influenciem políticas públicas, com o objetivo de catalisar mudanças nesses sistemas, né, no sistema alimentar, de uso da terra, água, energia, floresta, cidades. Ah, interessante, né? Abrange outros temas, então, além da restauração, né, de florestas, mas que estão relacionados, né, eu acredito. Muito bem. Exatamente. Luciana, fala um pouquinho para a gente sobre o papel da mata ciliar. Assim, se você quiser começar comentando o que é a mata ciliar, né, e qual o papel dela na conservação dos rios. Ótimo. Bom, a gente tem uma série de ecossistemas, né, quando a gente olha uma paisagem, né, então acho que em qualquer lugar, seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica, seja no Cerrado, na Caatinga, a gente tem na paisagem diversas formas de uso e de ocupação da paisagem. A paisagem é composta, então, por diversas formas de uso da terra. E sempre numa paisagem que não seja totalmente urbana, e mesmo as paisagens urbanas, a gente sempre vai ter os cursos d'água. Isso faz parte, né, das paisagens e faz parte da vida, da sustentação da vida, né, no planeta. E esses cursos d'água, que às vezes são grandes rios, mas também podem ser pequenos córregos, nascentes, são ambientes que se sustentam através de um equilíbrio entre a vegetação nativa, o solo e a água e os animais, a fauna, né, que vive ali. Então, a mata ciliar é justamente essa vegetação que está presente no entorno, né, em volta desses cursos d'água,
que tem esse papel de proteger o recurso hídrico. Tem o papel de proteger contra a erosão, contra assoreamento, contra a contaminação. Então, eu digo que é sempre a mata ciliar é como se fosse a roupa ali, né? Uma pele, uma camada de transição entre o uso agrícola, o uso urbano, né? E esse ecossistema aquático. Então, ele é fundamental para manter equilíbrio do ambiente aquático, mas também para proteger contra processos que são gerados, processos de degradação que podem ser gerados pelo uso da terra que acontece próximo desses cursos d'água. Então, ela é fundamental para manter a qualidade da água, para dar segurança, né, para a conservação do solo, filtrar a água da chuva, evitando enxurradas, e vai garantir a manutenção da vida ali, desse ciclo necessário para a manutenção do ecossistema. Achei muito interessante, né, que você fez um contexto sobre a paisagem, né, destacando assim os diferentes ambientes que a gente tem e colocando que a gente tem os rios, né, os cursos d'água também nos ambientes urbanos, nas cidades. Às vezes, nos ambientes urbanos, os rios já estão um pouco descaracterizados, né, canalizados, mas eles estão ali. E mesmo ali, essa mata ciliar, ela tem a sua importância. A gente usar um termo assim, dizendo que a mata ciliar é um cinturão de proteção dos rios, isso é algo que faz sentido, Luciana? Totalmente. Eu gosto muito desse termo, né? Porque esse cinturão de proteção é justamente a função da mata, né? É proteger contra esses processos, esse uso que é feito para fora, né? Nessa paisagem, e que são os necessários, né? Então, a gente não está dizendo que não vamos urbanizar, não vamos ocupar essas áreas que estão próximas dos rios também. São áreas que precisam ser utilizadas e vão ser utilizadas, mas é necessário manter esse cinturão de proteção. E não é uma faixa qualquer, né? A gente tem a lei hoje que diz qual que é a margem mínima desse cinturão de proteção. E essa margem, ela não é obrigatória, né? Justamente para garantir que esses processos de degradação não ocorra e prejudique o ecossistema hídrico, que existem essas diferentes faixas de proteção, que vai de 30 metros a 50, 100 metros, a depender do tamanho do curso d'água, né? Essas diferentes faixas dessa proteção, desse cinturão de proteção, é justamente pensando, né, nessa necessidade da função, da manutenção da função da mata ciliar como uma área de proteção mesmo do ecossistema aquático. Sim. E quando a gente pensa assim na saúde do rio, né? Eu fico pensando assim que um rio, né, um corpo hídrico saudável, ele precisa ter uma determinada qualidade, né, da água e uma determinada disponibilidade. E essa vegetação ciliar, né, essa vegetação nas margens do rio, a gente pode dizer que ela é fundamental, entre outros fatores, para que o rio tenha uma saúde, né, em termos de qualidade e quantidade de água. A gente pode falar nesses termos, e uma outra coisa assim, você falou a respeito de que essas áreas, né, precisam ser utilizadas, e eu fiquei pensando também assim que as pessoas, né, precisam fazer diferentes usos da água, né, que requerem diferentes condições de qualidade ou diferentes quantidades. Como é que você acha que a gente pode relacionar essas questões aí a vegetação ciliar com a saúde do rio, com os diferentes usos da água?
Eu vejo o papel da vegetação ciliar, às vezes a gente olha só para a vegetação ciliar como a proteção, a garantia da qualidade hídrica, né? A mata ciliar ela é fundamental para filtrar, né? Para filtrar aquela água, evitar que haja enxurradas e aí a gente vai ter uma qualidade menor, né? Assoreamentos, né? Então a gente muitas vezes a gente vê enxurradas acontecendo porque não tem a mata ciliar, então quando chove leva muitos dejeitos, leva terra mesmo, né, causando esse assoreamento, diminuindo a qualidade de disponibilidade hídrica, aumentando o custo no tratamento hídrico também, né, da água que abastece as cidades. Então, a mata ciliar tem essa função primordial de garantir o equilíbrio hídrico, né? Então, e no equilíbrio hídrico, ele tem a ver, sim, com disponibilidade hídrica e com qualidade da água. Mas, quando a gente fala de quantidade mesmo de água no curso d'água, de água no ambiente, não é função só da mata ciliar. Então, eu gosto sempre de lembrar isso também. A gente não colocar só na mata ciliar a responsabilidade, né, da manutenção da qualidade da quantidade da água, porque a gente também precisa ter as cabeceiras, precisa ter os topos de morro protegidos com florestas também, porque é todo um sistema, é toda uma paisagem que vai garantir que flua qualidade e quantidade. Então, a água ela vem também da infiltração da água no solo. Então, não adianta fazer um uso desequilibrado do ambiente para além da mata ciliar, manter a mata ciliar, mas fazer uso que causa degradação no solo, na vegetação, nas áreas também de topo de morro e em outros ambientes que compõem essa paisagem, porque a função a paisagem como um todo é que vai trazer regulação hídrica. A mata ciliar tem um papel, mas ela sozinha não resolve tudo. Então, acho que isso é muito importante. A gente vai usar os outros ambientes para além da mata ciliar, mas precisa ser um uso também conservacionista, equilibrado, para o ciclo todo se manter. E aí, quando a gente tem duas situações, né, normalmente nas diferentes paisagens. A gente tem situações onde a mata ciliar está conservada, mas o resto não está. Então, a mata ciliar sim vai colaborar com a biodiversidade, vai colaborar com o ciclo da água, com a manutenção do volume hídrico, mas ela sozinha não vai garantir totalmente a qualidade hídrica e a sustentação desse ciclo da água, porque a água que chega para alimentar o curso d'água, né, todo o sistema hídrico, ela vem também dos ambientes, outros ambientes da paisagem. Então, acho que esse é o ponto. E tem a situação onde a gente pode ter um uso equilibrado, né, de outros ambientes na paisagem, não ter a mata ciliar. E aí também vamos ter um déficit, porque a gente vai ter práticas que vão ajudar a infiltrar a água nos outros ambientes da paisagem, nos topos de morro, mas quando a gente tiver uma enxurrada, por uma chuva muito forte, por exemplo, a gente não vai ter a mata ciliar dando esse equilíbrio também do volume da água nesse rio, né? E também não vamos ter um ambiente equilibrado para toda a biodiversidade, pensando também na fauna, na microfauna do solo, na fauna hídrica, que precisa de um ambiente sombreado, de um ambiente equilibrado também, para ter reprodução, para ter a manutenção da vida ali, né, daquelas espécies que precisam desse ambiente. Então, no fim, a mensagem é que a mata ciliar ela é fundamental nesse equilíbrio todo, mas ela sozinha não vai garantir a qualidade, a quantidade hídrica. Entendi, muito bom. Então, assim, são vários fatores, né, que precisam estar alinhados para que a gente tenha um rio, digamos assim, saudável, né? A mata ciliar, ela tem o seu papel, que é fundamental, mas se tiver alinhada com a preservação de outras áreas, como você comentou,
né? Ela vai, o rio vai ser, digamos assim, mais saudável, né? E vai poder garantir uma água de qualidade melhor e talvez numa disponibilidade, aí a gente fala isso, né? A disponibilidade e a qualidade pensando em determinados usos da água, né? Então, tudo isso que você falou precisa ser garantido para que funcione, né? E como é que você, Luciana, tem trabalhado, assim, o que é que vocês fazem dentro da WRI ou que você conhece da sua experiência para garantir a preservação dessas áreas, das matas ciliares principalmente? Boa pergunta, Mônica. Isso está na nossa agenda, né, diariamente. Então, nosso compromisso tem sido muito trabalhar com destravar, facilitar, né, mecanismos que auxiliem que as pessoas consigam colocar em prática o que diz a lei, né? Então, assim, o Código Florestal hoje é o nosso norte, né? E lá é onde diz o que precisamos conservar, né? Quais são as faixas necessárias. Então, o cumprimento da lei, garantir o cumprimento da lei é um trabalho fundamental. E nós, como organização de pesquisa, a gente tem apoiado nisso através da geração de dados que possa subsidiar tomadas de decisão para apoiar, reforçar a necessidade do cumprimento daquilo que está previsto no Código Florestal, né? Mas também apoiando programas que facilitem a adesão, facilitem o cumprimento do que está previsto em lei. Então, vou dar alguns exemplos, né? Hoje a gente tem o Plano-AVEG, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. O Plano-AVEG, ele é uma ferramenta do governo federal que traz caminhos, mecanismos, né, para apoiar a restauração de florestas, mas a vegetação como um todo, não só de florestas, mas de outros tipos de vegetação nativa como um todo. E ele é o que nos ajuda, né, que dá o norte de onde vamos buscar financiamentos, quais os melhores arranjos de restauração, onde é necessário criar, fortalecer assistência técnica, quais são as áreas prioritárias. Então, ele nos ajuda nesse norte. O WRI teve um papel essencial de gerar dado, informação, que apoiou na estruturação do Plano AVEG. Então, ali é um pouco da nossa inserção na influência em políticas públicas que apoie o cumprimento e o cumprimento da lei e a recuperação da vegetação nativa em diversos ambientes, entre eles na mata ciliar e nas áreas de preservação permanente como um todo, né, que a mata ciliar é uma área de preservação permanente. Outros caminhos que a gente também atua em pesquisa que traga subsídios para regulamentação de pagamentos por serviços ambientais, por exemplo, que a gente entende como um mecanismo, um instrumento financeiro fundamental, principalmente para a agricultura familiar, para poder ter benefícios financeiros com um suporte que ele está dando, né, uma contribuição que está dando para a sociedade como um todo. No fim das contas, essas áreas também muitas vezes estão dentro de propriedades rurais e que são os grandes guardiões, né? Então, que incentivo, como a gente pode gerar incentivos para que eles cumpram cada vez mais essa função, que é uma função que beneficia toda a sociedade. Então, políticas de pagamento de serviços ambientais é um caminho onde a gente tem apoiado bastante também. E no fortalecimento de capacidades. Então, acho que às vezes é importante contar sobre, é importante levar informações sobre a importância da conservação dos recursos naturais, dos recursos hídricos,
para todas as pessoas, né? Então, formar pessoas que catalisem cada vez mais a mudança, né? Que são catalisadores, que são pessoas que estão na ponta fazendo a mudança, garantir que essas pessoas tenham as melhores informações, também é um papel importante. Então, a gente trabalha muito na geração de dados que possam ser absorvidos por todas as pessoas, trabalhamos muito na comunicação e promovendo espaços de trocas de conhecimento também. Tem sido um caminho que a gente tem trilhado bastante. E, Luciana, eu fiquei pensando aqui, né? Você falou em capacitação, né? Falou em comunicação, mobilização. Eu acredito, assim, que vocês, nesse tipo de trabalho, né, também precisa de uma adesão das pessoas, né? Por exemplo, se a gente pensa numa restauração que envolva propriedades rurais, né? É importante que esses proprietários, eles tenham uma adesão àquilo que está sendo proposto, né? Esse tipo de realidade, né? O envolvimento com essas pessoas é algo que vocês também desenvolvem? Sim, a gente fortalece, apoia, né, no fortalecimento de espaços que a gente chama de espaços de governança, que são espaços de tomada de decisão também, mas onde que são espaços que eles precisam ser, para ser efetivo, precisa ter a participação de toda a sociedade, de todos os setores da sociedade. Então, a gente está muito presente nesses espaços, como, por exemplo, redes de restauração nos diferentes biomas, né? Aqui na Mata Atlântica a gente tem o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que é espaços que têm representantes da sociedade civil, representantes de empresas, de proprietários de terra, de organizações locais, de setor privado, setor público também, e eles são espaços onde a gente consegue trazer todos esses públicos para debater e para mobilizar, né? A gente acredita nesses espaços como espaços de construção de estratégias, mas também de espaços de mobilização, onde a gente consiga fluir essa comunicação para esses diferentes setores e agregar cada vez mais pessoas nesse compromisso, que acaba sendo um compromisso de toda a sociedade. Uhum. Muito bom, muito bom. Luciana, eu quero te agradecer pela conversa, tá? Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, né, para nós. E quero convidar você, né, que tem interesse nesse assunto, né, em outros assuntos relacionados ao tema água, a acompanhar essa série de episódios e participar do 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que vai acontecer aqui no Espírito Santo no mês de novembro. Muito obrigada.